Fala galera, HAL 9000 mais uma vez aqui na área. Hoje vai ser um dia interessante porque eu vou explicar para vocês aqui como é que a gente constrói um indicador de gradiente linear. Bom, eu já falei algumas vezes aqui sobre gradiente linear, é uma estratégia, alguns dizem, né, que foi inventada pelo Mestre Su. Ele mesmo fala que não foi ele que inventou, mas que ele trouxe, né, esse conceito de gradiente linear para o Brasil, né, um cara estudioso de várias estratégias importadas, vamos dizer assim, do Oriente, né, ele fala muito de algumas coisas que o pessoal utiliza na Ásia, em alguns países europeus, que não são estratégias triviais. E essa aqui é uma clássica, diria eu. Né, se você pegar robôs como o PNT, ela é implementada lá dentro, dá para você usar de várias formas. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente desenvolve um indicador para facilitar, né, vamos supor que você queira utilizar essa estratégia no seu operacional e queira fazer um grid ali, vários pontos de entrada e de saída para tentar pegar as oscilações, né, as variações para cima e para baixo do mercado. Então, vou fazer o seguinte: eu vou mostrar minha tela aqui para vocês. Primeiro, eu quero explicar mais ou menos o que está por trás dela e depois a gente vai para a estratégia, a gente vai implementar ela junto. Vai ser legal porque nessa implementação, para quem não conhece conceitos de loop, a gente vai ter que usar loop para poder, né, fazer a gradezinha. Bem interessante, acho que vai ser de bom proveito para quem está começando agora com programação. Para quem já programa, né, vai ver que é uma coisa super simples. Inclusive, provavelmente vai ver potencial de melhoria no algoritmo que eu vou escrever. Eu vou tentar escrever bem básico mesmo, mas enfim, a gente olha junto, discute junto. E já peço para você deixar seu like aí, se inscrever no canal, né, para que a gente continue publicando conteúdo dessa natureza. Aproveite o espaço de comentário para tirar dúvidas, para fazer sugestão, ou perguntar, por exemplo, e para mim automatizar essa estratégia, porque vocês vão ver, eu estou criando um indicador, eu não estou criando uma estratégia automatizada. Para automatizar esse tipo de estratégia já é um pouquinho mais complicado, mas bora lá. Bom, vocês devem estar vendo minha tela já, né? Aqui a gente tem, deixa eu remover o indicador. Eu estou plotando aqui o índice em 15 minutos. Deixa eu mudar para 5 minutos aqui. Pronto. Estou plotando o índice aqui em 5 minutos. E eu vou inserir aqui esse indicador. Eu já tenho ele criado, mas eu vou criar ele do zero com vocês. Prior Code, vou inserir ele aqui. Vocês vão ver aqui mais ou menos como é que ele funciona. Ele plotou várias linhas, né? Aqui a gente teria linhas da zona de operação, porque qual a ideia aqui? A ideia é você começar a montar a sua posição, né, o seu gradiente, quando o preço já esticou um pouquinho naquele conceito de desvio padrão. Nesse caso aqui, eu não estou usando, estou usando acho que um percentual do valor do ajuste. Mas pode ser, por exemplo, em vez de percentual, pode ser uma banda, né? Pode ser uma média, uma distância de uma média, enfim, você poderia começar o seu gradiente na distância que você quiser. Ou seja, esse aqui é os dados do último pregão do dia 10, né? Então, se você olhar aqui, ó, ele não teria sugerido nenhuma operação. Por quê? Porque o gradiente, ó, ele começa, ele está configurado, deixa eu ver, ó, ele está configurado para começar 1% de queda, 1% de alta. Como o índice passou o dia na brincadeira aqui, ele não deu entrada. Vamos pegar um dia, ó, o dia anterior aqui, ó. Esse dia já foi bem mais interessante, ó. Então você vê, né, o índice abriu aqui, começou a cair, ó. Quando ele chegou nessa região aqui, ele começa a dar o operacional. Como é que é o operacional? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Como é que seria o operacional? A partir do momento que ele chegou aqui, você faz a sua primeira compra, né, e vende X pontos depois. Aqui as linhas estão separadas por uma distância de 100, né, então a cada 100 pontos você vai ter uma entrada, ou seja, chegou aqui, ó, comprou. Aí em teoria venderia 100 acima, aí vai depender de como você quer sair. Mas comprou a 100, saiu aqui. Quando ele entrou aqui de novo, ele comprou uma, duas, três vezes. Depois ele vendeu, chegou a ficar posicionado em 3 lotes. Depois ele vendeu um mini contrato aqui, e se tivesse caído, ele compraria de novo aqui. Então ele fica nesse zigue-zague, comprando e vendendo dentro daquela região, né? Ele vai carregando e depois ele vai descarregando. E nessa oscilação de mercado é onde ele vai colocando o dinheiro, né, no caixa, né? Ele vai fazendo compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Quando é que dá errado? Dá errado quando cai muito forte de uma vez. Vamos supor que aconteça tudo errado, que o índice desabe, né, vamos, 1.000 e poucos pontos, e você está usando estratégia com 10 linhas de entrada, e a cada linha você compra um mini contrato. Então, nessa brincadeira, o primeiro mini contrato que você comprou ou vendeu,
ele vai estar 1.100 pontos para trás, né? Então você já tem aí mais ou menos R$ 220 de preju. Só que o teu segundo mini você comprou ou vendeu com 100 pontos de diferença, ou seja, né, você vai enchendo a pilha e se o índice cai muito, você é estopado, carregado com 10 mini contratos, supondo que você vai usar 10 linhas. Dá para usar menos? Dá para usar 5, dá para usar 3, dá para usar 7, dá para usar 8, dá para usar 20 e você ficar fazendo, né, os trades naquela região. Aqui um exemplo, esse dia provavelmente seria um dia que teria dado bom, né, se você ficasse, ó, ele veio carregando aqui, ó, depois ele descarregou tudo. E isso aqui eu estou plotando 5 minutos, né? Imagina que em um minuto pode ter essa variação de 100 pontos, então ele ficaria comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, né? Mas você vê, ó, ele desceu, subiu, ó, teria zerado a posição, ou seja, teria botado no bolso, e aqui ele deu mais ou menos, ó, dois, três, quatro mini contratos. Quatro mini contratos com uma variação de 100 pontos, aqui dá R$ 80 mais ou menos. Aí depende, como eu falei, quanto ele comprou e vendeu nesse meio tempo. Ó. E ele ficou aqui, ó, nessa zona aqui, ó, chegou a carregar 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E depois zerou 6, e nesse meio tempo ele ainda fez mais um zigue-zague. Ou seja, é uma estratégia que ela é interessante quando o preço fica realmente oscilando numa faixa. Ó, e ele continuou. Ó, aqui, ó. Só que aqui não, aqui já começou a ficar mais embaçado, né? Ó. O preço veio, deu uma voltada, depois ele caiu, voltou. Pode ser que essas pequenas oscilações elas sejam suficientes para você sempre puxando o seu médio, né, o seu preço médio um pouco mais para baixo, no caso da compra. Ou seja, ele vai descendo o preço médio e você vai, né, equilibrando a conta. Mas se passa de uma vez, não, aí é cilada, né? Por isso que essa estratégia ela precisa ser utilizada da seguinte forma. Quanto é que eu quero ganhar no dia? Não, eu quero ganhar, sei lá, R$ 200, quero ganhar R$ 300. Quanto é que eu quero perder no máximo? Ah, eu quero perder no máximo. É porque se você bota 10 linhas, a sua perda máxima vai ser 10 mini contratos, né, numa distância de, vamos botar 1.100 pontos, supondo que a cada linha você vai colocar ali 100 pontos, né? Então seria 100 para trás, 200, 300, 400, 500, até a sua última linha. Ou seja, você tem como calcular o seu risco e o seu retorno. Ó, tá vendo? Ele ainda ficou oscilando muito aqui, ó. Então pode ser que todos esses picadinhos aqui tenham sido suficiente para você sair positivo desse dia. Caso contrário, ó, como ele foi lá embaixo, ó, aqui você seria estopado. Você seria estopado com quantos mini contratos? Seria ser estopado nesse caso com 11 mini contratos. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente plota essas linhas de uma forma de programação, que é a parte interessante, né, para isso que eu vim aqui hoje. Então, ó, estratégias, editor de estratégias. Eu vou começar com um novo indicador. E aí a gente começa a escrever a nossa estratégia. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é definir as variáveis. Eu vou ter aqui, eu gosto de usar o tabzinho, eu vou ter uma variável que chama o início da compra, né? Eu vou chamar lower begin. Essa vai ser uma variável do tipo float, ou seja, uma variável do tipo real, pode receber números quebrados. É a mesma coisa, eu vou ter o início da entrada superior, onde eu começo a vender, também é um float. Também é um float. Eu vou ter aqui também um contador, uma variável para fazer contagem. Eu vou chamar ela de LC, Loop Counter, usando a abreviação. Nesse caso é um inteiro, integer. Eu vou criar também três variáveis de controle. Uma delas vai ser o vStart. Por que vai ser o vStart? Vai ser um float que vai me dizer, ó, a partir daqui comece a fazer o gradiente, seja para cima, seja para baixo. Eu vou criar uma que é o vDepth, que é a quantidade, né, de pontos de entrada, ou seja, a profundidade. Tagger. Eu vou criar a minha variável de intervalo que vai dizer qual a distância entre as linhas. Vou botar também que é o inteiro. Estou colocando inteiro porque estou trabalhando com mini índice, né, no caso mini índice, se fosse mini dólar eu teria que usar float. Então eu vou deixar esse aqui amarrado para índice. Então aqui eu já vou definir, ó. Vou definir o quê? Que o meu ponto de start vai ser de 1%, né? 1% da... Vou fazer o seguinte, vou botar 1%, 0,01.
que é a minha distância, 0,01. A minha profundidade, eu vou querer que ela seja de 10 linhas. E o meu intervalo, eu vou querer que ele seja vou colocar aqui 100. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu colocar o misto. Por enquanto, isso aqui não vai fazer nada, né? Eu não estou mandando plotar. O que eu vou calcular agora vão ser os meus pontos de entrada, né? Então, o meu ponto inicial é inferior, begin, ou seja, lower begin, início abaixo, início inferior, vai ser igual o meu 100%, né, que seria o 1, menos o percentual de variação que eu quero, que seria o meu V-start, né? Só que o inicial em percentual, ou seja, vai ser o V-start dividido por 100, que é em percentual. Aí eu estou olhando aqui, eu vi que eu fiz uma coisa que não é errada, mas enfim, eu quero deixar isso aqui em, por exemplo, 1, né, de 1%, ou seja, 1% abaixo, 1% acima. Aqui eu já estava com ele calculado, né? E esse cálculo aqui é o que eu estou fazendo aqui. Se eu falar em 1%, significa o quê? Que eu vou querer começar, né, as minhas operações a 0,99 do valor no caso do ajuste, por exemplo. E a minha banda superior, begin, vai ser igual a 1. A diferença é que agora é em cima, né? Então 1 mais v start barra 100. Vamos plotar para ver? Plot, função de plotar, plot. Vamos colocar aqui, né? Vai ser o prior quote, no caso 4, vezes o begin. E depois eu vou fazer o plot 2 vezes o L begin. Faltando ponto e vírgula. A gente salva, não coloquei o nome ainda. H9K, gradiente linear, demonstração. Salvei. Vamos executar. Eu vou mandar, ele plotou aqui embaixo, né? Eu clico aqui nesse quadradinho, ele vai plotar em cima. Então pronto, ó. A gente já tem aqui, né, as extremidades inferior e superior. Aqui está no diário, não faz muito sentido. Eu vou colocar aqui 15 minutos para a gente ver. E é importante eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo inserir um indicador aqui. Não consigo inserir um indicador, mas eu posso fazer o seguinte, para vocês saberem qual é a referência. Plot 3, prior coach 4. Pronto, agora a gente tem 3 linhas. A do meio é o ajuste. Então vamos lá. Aqui significa que o ajuste, né, do dia 10, do último pregão de sexta-feira passada, estava nesse valor aqui. Ó, estava no valor de 108,251 e 1% para baixo, tá vendo? Ó, aquele menos 1% é onde eu iria começar o meu gradiente e 1% para cima é onde eu começaria também as minhas vendas, né? Ou seja, nesse dia aqui ele praticamente abriu lá embaixo, né? Eu teria feito uma compra aqui, mas né, ninguém esperar que ia subir tudo isso, provavelmente ia sair com poucos pontos vendendo aqui. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma referência, né, para mostrar que tinha realmente a variação de 1% para cima e 1 para baixo. Eu vou tirar esse cara aqui, porque senão ele complica a nossa lógica. Agora eu preciso fazer o quê? Agora é a parte massa. Agora é a parte legal, onde entra a lógica de programação, onde entra os loops e etc. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer, né, uma rotina, uma função, que ela vai ser executada x vezes. X vezes vai ser essa quantidade de vezes que eu coloquei aqui, ó, o depth, né, que seria a quantidade de vezes que eu quero plotar as barras. O loop no Profit e na maioria das linguagens de programação, é for. Né? For que significa para. Aí eu vou colocar aqui LC, dois pontos, igual a 1. LC foi o cara que eu criei aqui em cima. Não lembra que eu falei que seria o loop counter, né, o contador de loop, a variável auxiliar que eu criei. E aí a gente vai utilizar ela para fazer a nossa interação.
to é, ops, vdepth, que seria 10, ou 5, enfim, vai depender desse valor aqui. Ou seja, de 1 a 10, aí eu tenho o do, faça, begin, end. Ou seja, ele vai executar tudo que eu colocar dentro desse loop. O que eu preciso fazer? Eu vou precisar plotar as linhas. Como é que eu vou fazer? Aqui o negócio começa a ficar interessante. Por quê? Porque vamos supor que aqui eu vou estar plotando as linhas inferiores. Né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o meu plot. Aí é uma funçãozinha do Profit que chama plotn, que é o número do plot. Está vendo que eu coloquei aqui, ó? Aqui é o plot 1, aqui é o plot 2. Para não ter que ficar digitando o algarismo, eu boto plot n, aonde o primeiro parâmetro vai ser o número do plot. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pular, começar o meu plot sendo o quê? Sendo o meu loop counter. Veja que meu loop counter começa no 1. Só que eu não posso usar 1 porque eu já tenho o plot 1 aqui em cima. Não posso usar o 2 também. Vou deixar reservado um terceiro e um quarto plot para quê? Não sei. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar ele do 4. No caso do 5, ou seja, eu vou começar do plot 5. Eu vou plotar o quê? O meu valor, que é o prior coach 4, né, que é o ajuste, vezes o meu lbegin, e aqui eu vou fazer o quê? Menos o meu lc vezes o meu intervalo. Eita pau, deu um nó na cabeça, né? Mas calma aí que a gente vai resolver. Eu vou explicar para vocês. Essa parte aqui, então, vocês já entenderam. Isso aqui é só um identificador do plot, certo? É um número, ou seja, eu estou colocando nesse exato momento, a primeira vez que ele executar esse loop, aí vale a pena, às vezes, quem não tem costume com programação, desenha uma tabela, pega um Excel, abre uma tabela e vai escrevendo lá. Posso até fazer aqui para vocês entenderem. Vamos fazer assim, fazer junto. Deixa eu abrir aqui o meu Excelzinho. Você vai ter a variável LC, você vai ter o begin, na verdade você vai ter o LC e o valor. O LC ele vai variar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Vou chamar aqui de valor A e valor B, que são os dois parâmetros que eu tenho aqui. Ó. Imagine que eu tenho aqui, ó, para essa função de plot n, ó, LC mais 4 sendo o primeiro parâmetro e esse outro cara aqui sendo o segundo parâmetro. Certo? Então vamos lá. Eu tenho o meu valor A é o quê? É o LC mais 4. Esse aqui mais 4. Então, eu vou ter o primeiro parâmetro variando dessa forma, certo? Vamos supor que... Vou colocar aqui, ó, o meu V start era de 1, certo? O meu V interval 100 e vamos supor que o meu prior coach 4 fosse, vou arredondar aqui, fosse os 100 mil pontos, certo? 100 mil pontos. lbegin, que é o que está lá, lbegin é igual a 1 menos o meu vstart dividido por 100, certo? 0,99. O meu ubegin, a mesma coisa que esse aqui, sendo que não é menos, é mais. Que é o que vai dar, né, 0,99 vezes esse e 1,01 vezes esse cara aqui, ou seja, os pontos de entrada, 1% para cima, 1% para baixo. O meu valor B aqui, ele é o quê? Ele é o prior coach, certo? Vezes o lbegin menos o meu LC, uma vezes o intervalo. Ou seja, meu primeiro ponto, ele vai estar no 99 mil, porque é 1% abaixo. O meu segundo ponto, que é esse aqui, porque eu já plotei o primeiro, que é a primeira linha. Né? O meu segundo vai estar aqui, e aí vocês vão ver, né, que ele vai simplesmente... Ops, tem que fixar algumas coisas aqui. Esse cara é fixo também. E o D17 também é fixo. Pronto.
Ou seja, é isso que eu estou fazendo. Meus pontos, é onde vão ficar os meus pontos. Ou seja, se o meu ajuste estava nos 100 mil pontos, para cada contagem do loop, ele vai subtraindo 100. Basicamente isso. Ah, teria como fazer de uma forma mais simples? Teria, né? Eu poderia salvar simplesmente o primeiro registro num valor e a cada um ir subtraindo o caso que eu chamei de intervalo, 100. Daria para fazer assim também. Então tá aqui, ó. Eu já estou fazendo o meu plot. E aí se eu mandar, né, se eu salvar aqui, ó, ele automaticamente já colocou, ó, espaçando, ó, de 100 em 100 pontos. Quer ver? Vamos fazer o teste. Vamos colocar aqui de 50 em 50. Ó, de 50 em 50. 168, 118, 068, 018, de 50 em 50. Isso a gente já fez para a parte inferior. A parte superior ainda não tem, ó. Aí basicamente, ó, é a mesma coisa que esse cara, né? Vamos, o nosso amigão Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Só que, é, primeiro, eu tenho que fazer alguma coisa porque esse meu plot aqui não vai ser só mais 4. Né? Lembra que isso aqui é o identificador do meu plot. Eu já coloquei 10 para baixo, 20, 30, 40 para baixo, eu tenho que poder colocar para cima. Para eu garantir, né, que eu não vou sobrescrever o plot anterior, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o meu LC, que é o contador, ou seja, 1 mais 4 mais a minha profundidade. Por que que eu coloco a profundidade? Porque se minha profundidade é 10, significa o quê? Que eu já estou pulando aqueles 10 que eu já coloquei lá em cima. Né? No caso, os 10, vou plotar 10 aqui. Ou seja, eu estou plotando agora a partir do 10. Vou começar, por exemplo, 1 mais 4, 5, vou começar do 15º. Né? Aí a mesma coisa, só que aqui ó, eu tenho que usar o meu upper, e no caso eu vou somar aqui, em vez de diminuir. Vamos ver se é só isso mesmo. Pronto, fechou. Né? Vou voltar aqui para os 100 pontos. Fechou. Aí, assim, a gente pode estilizar, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou lá em cima dizer que eu quero set plot color. Eu vou colocar, deixa eu pensar aqui. Aqui no caso é o número do plot, né? Que é o primeiro parâmetro. LC mais 4. E a cor, vou botar CL green, por exemplo. Vamos ver, ó. Ficou verdinho, eu deixei a primeira em laranja. Laranjinha, eu teria que colocar ela aqui, ó. Porque eu plotei ela fora, para efeitos de didática. E vamos supor que agora aqui eu quero pintar de vermelho as linhas de venda. Sally Red. Ops. Por que que deu errado? Alguém sabe? Né, se você matou a charada aqui, escreve aí no comentário dizendo, ah, eu percebi. Mas se você não matou a charada, simplesmente porque eu tenho que colocar o meu V depth. Então a gente tem o vermelhinho para cima e o azulzinho para baixo. Pronto, temos o nosso indicador de gradiente linear. Super simples, super fácil. Se eu colocar aqui, por exemplo, só 5, né, ele vai pintar só 5. Botar 50 acho que dá problema, porque o número máximo de plots do Profit é 100, se não me engano. Mas vamos colocar aqui 20 agora. Pronto. Aí você tem mesmo, você tem feito para você os seus parâmetros de entrada. Lembrando, como é que é a ideia aqui? A ideia é você vai comprando um mini contrato a cada linhazinha dessa e vai vendendo a cada subida. Ou seja, desceu 100, compra um, subiu 100, vende. Desceu 200, você vai ter comprado 2. Desceu 200, subiu 100, você comprou 2, vendeu um, ou seja, tá só com um. Se ele descer mais aqui, você compra de novo. Se ele subir, você vende. Aí você vai fazendo, né? E o ideal é que no final ele volte para o começo, porque aí você foi enchendo, né? Foi enchendo o bolso aqui no meio. Às vezes o que acontece? Às vezes ele vem caindo, né? Ele vai enchendo devagarzinho, aí chega uma hora do dia que sai aquela notícia bacana, supondo que o mercado estava caindo, e aí de repente ele volta. Ou seja, você estava carregado 10 mini contrato e descarregou os 10 e botou no bolso. Como qualquer estratégia, e por experiência própria eu falo isso, se você fica viçando, como a gente diz aqui no Ceará, né, fica viçando, todo dia muda o seu parâmetro, você nunca vai chegar num resultado coerente, não vou nem chamar de positivo, de coerente, porque todo dia você muda a estratégia. Né? Então você não sabe se aquilo que você estava fazendo funciona, porque no dia seguinte você já fez diferente. Quem programa estratégia sofre desse mal. Eu sei disso porque eu nunca consegui deixar uma estratégia rodando
consistentemente assim um mês sem fazer qualquer mudança, seja de parâmetro, seja no código. Mas pessoal, assim, a ideia era essa, é realmente fazer uma coisa simples. Não me recordo de ter visto esse tipo de indicador no Profit. Eu acho que não tem. Recomendo muito, né, que vocês estudem sobre os gradientes. Esse aqui é só um deles. Além do gradiente linear, tem o gradiente geométrico, tem o gradiente harmônico. Eu opero cripto com gradiente harmônico, é muito legal. Não tem como não recomendar o Sul, né, o Mestre Sul. O Mestre Sul é o papa dessas paradas aqui. Eu recomendo fortemente que vá no canal dele. Né? Se você não conhece o Sul ainda, for no canal dele, fala, ó, um ex-aluno teu aí disse que você era o cara e eu vim aqui para aprender com você. Recomendo mesmo. Futuramente eu vou fazer um vídeo dos cursos que eu recomendo. Eu já fiz alguns cursos, né? Conheço alguns professores e o Sul é um cara realmente que o curso dele que ele vende no YouTube é baratinho, né? Você cancela a hora que quer também e dá para aprender bastante coisa. Agora sim, não é mole, né? Ele é tipo o professor casca grossa mesmo, ele não alisa. Né? Então, se você vai ali querer achar que é moleza, nem perca tempo e dinheiro, né? Mas se você for ali realmente querendo aprender, eu conheço uns caras que detonam, mas os caras são jumbadores, né? O pessoal é bom mesmo, mas aprenderam muito com o Sul. Enfim, fica aí a dica para vocês. Se vocês quiserem automatizar essa estratégia, dá para automatizar no Profit. Não é fácil, eu já fiz. Inclusive, eu devo colocar na loja do Profit para vender, né, automação por gradiente linear. Mas se você tiver acesso ao PNT, né, se você for cliente da XP, operar pela XP e tiver acesso, o PNT tem. Gradiente linear funciona maravilhosamente bem. A única coisa, né, que não é perfeita é porque você não tem como configurar nele, por exemplo, aqui a gente configurou 1% do ajuste. Isso você tem que fazer na mão. Você tem que ir lá, calcular quanto é que é. Não, meu ponto de entrada é esse. Eu já operei opções, já fiz day trade de opções com PNT. Funciona, mas é aquela história, você tem que ter tempo. Né? Você tem que olhar o mercado, analisar, é uma coisa que eu, no meu dia a dia eu não tenho. Você tem que analisar para ver onde é que você quer colocar a sua entrada. Por exemplo, né? Aqui, ó, no dia 10, ele praticamente não teria feito nenhuma operação, né? Você não iria comprar e vender porque ele ficou rodando nessa zona aqui intermediária. Ele lateralizou aqui. Se, de alguma forma, essa lateralização você acreditou que o dia todo ia ser lateral, o que é que você poderia fazer aqui? Ó? Você vai e ajusta o seu gradiente. Né? Você fala, não, eu não quero entrar com 1%, eu quero entrar, sei lá, com 0,3%, aqui 0,3%. Ó, tá vendo? Ó? Aí você conseguiria operar nessa lateralização. Vou botar aqui, ó, 0,15. Aí ele ajustou aqui, ó. Então você teria mais outras possibilidades de entrada pelo caminho. Mas assim, como é que eu utilizava isso aqui na prática, né? Nos dias que eu conseguia olhar o mercado. Eu definia mais ou menos, com aquela pegada do desvio padrão, onde é que estava mais ou menos o desvio padrão, né? Da movimentação do índice. Para sempre tentar cair naquela história de que, não, se o preço passar desse ponto, a tendência é que ele volte, porque a probabilidade do preço fechar dentro desse padrão, de um desvio padrão, de dois desvio padrão, é tanto. Né? Mas se a gente olhar aqui, ó, se não me engano era 1,25, né? Mas se eu botar 1,25, ó, ele estica mais, ó. Ele iria entrar no dia 9, no dia 8, ó, mas começa a ficar muito longe. Né? E para quem fica agoniado de operar, acaba não conseguindo. Bom, pessoal, mais uma vez aí eu peço para você dar o seu like, né? Se inscrever no canal. Hoje foi, não vou dizer que foi simples, mas não chega a ser uma automação. Porém, né, para criar algo a partir daqui já é um bom começo. Espero que tenham gostado. Fica aí aberto para sugerir um próximo vídeo com estratégia, com indicador, que quer que seja. Eu vou colocar esse cara aqui na loja do Profit. Vou dar uma melhoradinha nele aqui, vou mudar algumas coisas, deixar ele dinâmico. Vou colocar na loja. Quando eu colocar na loja eu venho aqui avisar para vocês, beleza? Então um abraço para todo mundo e até a próxima. Falou!